Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, vamos lá, hoje a câmera é de lado aqui, comprei uma câmera nova pessoal, finalmente, estou testando ela aqui de todas as formas possíveis, hoje a gravação vai ser de lado aqui, mas eu estou olhando para a câmera pessoal. Legal é que também parece que já estou conversando aqui, já estou olhando para cada um dos convidados, então a gente já embarca nisso. Como sempre, boa noite. E esse boa noite é muito digno do Marketing The Podcast, porque, consequentemente, eu quase nunca gravo de manhã. Eu não sou um cara diurno. Nunca sou um cara diurno. Não gosto do dia, eu gosto da noite. É um fato. Bruno de Souza Gimenez aqui, host do Marketing The Podcast, do mercado publicitário de marketing há muito tempo. Até eu acho que eu vou ser tombado daqui a pouco por isso. Fã de basquete como ninguém. Lakers, triste hoje em dia, feliz com o Doncic, e um palmeirense. Já vou falar palmeirense aqui devido ao convidado que eu tenho aqui, entendeu? Então já vou deixar claro aqui essa questão. Pessoal, hoje eu sei que vocês estão acostumados a eu abrir episódio, e eu abri episódio com uma pauta fixa. Mas hoje é o primeiro episódio que a gente tem de uma pauta livre. Por quê? Porque justamente quando a gente tem pessoas maravilhosas no nosso episódio, a gente não precisa muito de pauta fixa, não precisa de roteiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de comunicação, nossas ideias, negócios, vida, e vambora. E vambora. Bater aquele famoso papo, aquele bolinho com café na avó, falando de negócios. Beleza? E é isso, deixa eu só falar aqui um boa noite e estender aqui um tapete vermelho para ela, né? Nossa madame hoje aqui, ela que participa a primeira vez do Marketing The Podcast, vai voltar mais vezes, está intimada a isso. Nossa querida Ju Mainardi, nunca fiz aqui a introdução dela no podcast, vou fazer. Então, uma professora do Senac de mídias sociais, de marketing, comanda ali o e-commerce Brasil, tem uma vasta carreira em marketing e está ensinando todo o mercado aí sobre várias coisas. E só o e-commerce Brasil, né, Ju? A gente está falando aqui. Seja muito bem-vinda, Ju. Pode fazer aí sua entrada triunfal. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Na verdade, eu comando as redes sociais. O e-commerce Brasil é muita coisa, mas as redes já me dão um trabalhinho bem grande. E é isso, vamos conversar um pouquinho de redes, de novidades e de marketing que a gente ama mesmo. Só a rede social de um dos maiores eventos da América Latina, se não me engano, é o maior, né, evento de e-commerce da América Latina, né? O e-commerce Brasil. E aqui a gente trouxe, já falei de Palmeiras, é para provocar mesmo, tá? Então, trouxemos aqui novamente ele, que foi o primeiro episódio da 4ª temporada, começo do ano passado. Já faz tempo, estamos na 5ª, depois já do 15º episódio gravado. Aliás, isso aqui vai um pouco lá para frente, para nosso canal. Cris Bock, ele que ganhou prêmios, cansa de ganhar prêmios, às vezes eu tô rodando ali o meu feed do Instagram, tá ali ganhando prêmio, tá viajando, tá indo para Áustria, trazendo ali coisas do SXSW e tá sempre aí engrandecendo o nosso papo. Um grande santista, né, Cris?
Então, Grande seja muito Santista. bem-vindo. Tá bom, vai. Corintiano, né? Nem tanto quanto eu gostaria de ser, porque a nossa vida tem. E sair do outro lado de São Paulo e até Itaquera não é fácil, eu vou menos do que eu gostaria. Saudades do Pacaembu. Pô, prazer estar aqui de novo, pô, palavras premiado e tudo mais. É tudo coletivo, né? A gente fala sempre pelo coletivo, mas eu tenho a sorte aí de estar em alguns lugares participando de alguns projetos legais, de algumas coisas legais, também de estar sempre em Austin para trazer coisa diferente para a gente. Eu sou um profissional de agência de propaganda, né? Sou um curioso de todos os tipos de assuntos possíveis e imagináveis e entusiasta de música, de esportes e até esportes radicais. Aí eu vou depois advogar pelo meu Ceará querido quando a gente tivesse oportunidade durante o papo. Mas eu acho que esse tipo de conversa, você estava falando que a Júlia é uma professora, né? Eu invejo essa profissão, eu tenho o prazer de representar o lugar onde eu trabalho, né? Falando para os estudantes, pelo menos 2 vezes por mês, recebendo estudantes, e, putz, cara, é uma troca tão legal, tão bacana e tão enriquecedora. E depois de mais de 25 anos de profissão, acho que o mais legal é começar. O próximo passo é o legado, porque no final das contas a gente tem muitos ciclos vividos e você começa a pensar que alguém tem que pegar um pouquinho do que você está trazendo e andar para frente. Acho que é mais do que qualquer prêmio. Acho que essa é a parte legal. Você ter mais confiança no que você faz a cada dia e passar isso para as pessoas, para elas chegarem com tudo nesse nosso mercado que sabe Deus o que vai ser daqui a 6 meses. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, Cris, já emendando aqui uma grande polêmica. Assim como seu irmão, você acredita em ETs? Nossa, ainda tem essa, né? Você conhece meu irmão, né? Isso é um fato curioso, é um fato legal também, porque eu sou o irmão mais velho de um youtuber velho, né? É engraçado, meu irmão tem, a gente é tudo 40 e muitos anos, eu tenho 47 anos, meu irmão tem um pouco menos, mas assim, meu irmão começou a fazer o canal, ele tem um canal chama Pipocando, né? Um canal de cinema, e ele tem o Pipocando Música, algumas franquias, hoje um pouco com menos barulho do que quando o YouTube estava bombando, porque mudou tudo, o formato mudou, a forma de produzir mudou, mais uma carreira de um canal de 5 milhões de seguidores, aí mais de 10 anos de carreira, e que sempre para mim foi uma coisa de quase um tapa na cara na profissão publicitário, porque quando você tem alguém que é creator por origem na família, nada que eu faça é bom o suficiente para quem tem fã que são pessoas. Então ele sempre joga na minha cara e fala: quem tem fã é. Até eu fazer a Elis Regina, era assim: tá bom o seu comercial, que legal, tá bom, quantos views, né? Vocês compraram os views? Fala, calma, não é tudo assim. Nós temos uma comunidade, as pessoas sim amam marcas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas o lado legal, e é interessante você trazer o Bruno na história, porque assim, é um creator que está preocupado com o lado que a gente está tentando puxar para atender o nosso cliente. Então, essa coisa de estar desse lado, que no nosso dia a dia da agência é o criativo e que muitas vezes é o cérebro criativo da história, é onde você tem que fazer. Ele tem certeza que ele vai contar boas histórias, mas você tem que ajudar isso a acontecer, porque se deixar, vai diminuindo e vira não sei, vira uma coxa de retalho que não funciona para ninguém. Eu me sinto um pouco velho quando eu falo de Bruno Bock. Primeiro, quando a gente gravou, Ju e audiência, né? Eu não me toquei que ele era irmão do Bruno Bock. Aí ele comentou comigo, e aí eu falei, poxa, peraí, eu acompanho muito, sou muito cinéfilo, né? Bastante. Então eu normalmente acompanho Pipocando desde lá quando fazia comercial com... não dá pra falar Júnior Lima, né? Tem que falar Sandy Júnior, né? Porque tá sempre... É verdade, com o Sandy Júnior. Mas aí eu acompanhava muito ali os
os filmes, as coisas, consequentemente eu sou um nerd, né, Cris? Eu sou nerd, eu nunca Aham. neguei isso, que eu sou nerd, e eu adorava essa época de YouTube, acompanhava muito. Era muito legal, né? Era muito. A gente produziu muita coisa juntos também, assim, mas essa coisa de ver o que tá acontecendo, ele mudou pro AI, já mudou pro AI. Ele tá fazendo videoclipe para músicos em AI, porque é uma coisa que, pô, o cara lança uma discografia gigante e não dá para investir em videoclipe, que muitas vezes o cara não faz um. E também é um Sim, videoclipe que é meio pro TikTok, não é mais o que era. Então, enfim, tem formas de fazer. O AI é uma coisa que no estágio que ele está, essa imperfeição do AI, a música aceita e as marcas ainda nem tanto. Então, assim, ainda o mercado da arte ainda está se beneficiando mais do que as marcas e a gente vai chegar lá. e você está sendo humilde, mas você também é professor. Mas vamos falar aqui com a Ju, e falar, Ju, a gente fez aqui uma leve introdução sobre Sim. uns papos, tudo mais. Eu acredito em até, tá, Cris e Ju? Então é bom vocês saberem disso, mas eu não acho que a gente vai ter aí Ótimo. uma conexão com isso em vida. Falei aqui do meu lado nerd, mas Ju, você que está nesse contato aí com o jovem, dia a dia, eu vi muito, e depois eu acho que o Cris que estava lá ele vai poder aprofundar um pouco, sobre a gente falar sobre essa questão de solidão, do jovem ser mais só agora, de a IA ser uma extensão da psique, enfim, tem toda uma situação que a gente vai abordar isso. Como que você vê isso no dia a dia, nessas consultorias, aulas, no dia a dia do e-commerce Brasil, que lida muito com o B2C, né? Muito com o B2B, mas também com o B2C, embora eu não sei se hoje dá para dividir. Enfim, como que você vê isso? E você acredita que tem ET? Também é importante perguntar isso. Acredito também, mas também acho que a gente não vai ter uma conexão com eles em vida, não. Acho que não é nesse momento. Mas o que eu vejo hoje, tanto dando aula, e assim, quando o Cris falou sobre esse negócio do legado, enfim, eu concordo. Eu acho que a parte mais legal de você dar aula é você ver as pessoas, surpreendidas com o que você fala, o que pode fazer, e depois mudando a vida das pessoas. Então, isso é muito legal. Se você vê a pessoa crescendo e mudando, é genial. E você aprende muito. Eu aprendo todo dia que eu entro em sala de aula, eu aprendo alguma coisa. E principalmente num ambiente em que a gente está, no momento que a gente está, em que tudo muda, e aí estourando, então cada dia uma IA nova, uma coisa nova. Não, professora, mas eu sei fazer isso. Eu faço isso em IA. Mas você falou um ponto muito importante que é a solidão. Eu sinto os jovens muito mais na deles, porque eles conversam com máquinas o tempo inteiro, então eles que vão se descobrindo, mas ao mesmo tempo existe também uma curiosidade no crescimento, para onde isso vai. Então é muito engraçado porque a gente está em um momento em que a gente já está pré-estabelecido de trabalho no momento. Amanhã a gente não sabe, eu não sei o que vai ser disso em 6 meses. Eu falo, eu não sei o que vai ser das redes sociais daqui amanhã, enquanto mais daqui 6 meses. Não tenho nem noção, todo dia muda. Mas eles começam o curso ou começam qualquer coisa para aprender com a seguinte pergunta: tá, mas eu vou aplicar isso como e quando? Isso não vai mudar? E eu sempre falo, vai e pode mudar. Então, cada dia, até minhas aulas mudam todo momento, porque toda hora muda, porque tem uma coisa diferente. Então, é uma solidão e é cada vez uma curiosidade muito maior. Quando eu fiz faculdade, isso nem existia. O marketing digital era uma coisa assim, muito era totalmente abstrato. Então, eu me formei fazem 10 anos. E já era abstrato, então agora a gente tem que viver na prática, e é isso que eu falo, eu sempre falo para eles, é muita pesquisa, é muito estudo, e a gente tem que ir vendo o que vai acontecendo, a gente vai prevendo, tendo evento, lendo artigo, mas o que vai ser, não sei, e eles têm muito medo, eles não sabem nem para onde ir, assim, eu tenho desde aluno de 60 anos, porque o Senac é muito amplo, então desde 60 anos até de 15 fazendo o mesmo curso. Então, os de 15, um chegou para mim e falou, professor, eu faço curso de tecnologia de nananana. Eu falei assim, gente, eu com 15 anos não estava nem pensando nisso. Mas justamente por conta disso, porque ele falou, muda tanto a todo momento que eu não sei nem para que lado que eu vou. O que eu tenho que saber ou o que a máquina vai fazer. Então, isso é um questionamento bem grande. Com 15 anos, eu acho que eu estava juntando dinheiro para comprar uma PlayStation 2. Acho que era isso que eu estava fazendo. E aí, quando Mas é isso mesmo.
honestamente. Pensando no que eu ia fazer, sei lá, na faculdade, mas assim, muito ainda. Eu tava entre biologia marinha e marketing e publicidade. E olha como eu era sabia muito. Então, e eles super abertos a tudo, porque é isso. Eles têm muito acesso, mas não sabem até onde vai. O que eles precisam saber para crescer, né? Antes, pra gente, era ter uma faculdade. Agora, não é mais isso. E esse é um ponto muito curioso, né? Porque uma coisa que eu ando lendo muito, você falou de algumas coisas que já me dá, que já explode a minha cabeça, né? Sobre várias coisas, né? Que é justamente, você falou, pô, isso não vai mudar? Onde que eu aplico? Vai mudar. Então, tipo, no final das contas, isso atinge o ensino de uma maneira transformadora, porque o ensino ele vai ter que ter uma reciclagem muito mais rápida do que era antigamente, que você colocava novas matérias, você colocava outras situações. Isso com o digital muda, com a IA agora muda muito mais, eu vou aplicar, mas eu vou ter que mudar. E o ensino vai ter que mudar nisso. E eu ando lendo muito sobre a economia do escapismo. E aí eu já vou pegar um gancho para jogar aqui na nossa conversa para vocês dois, que é o escapismo, ele cresce dentro de um mercado que acaba tendo um monte de informação, e eu não tiro o nosso disso, um mercado que tem muita informação, totalmente estressante, um mercado que faz você ter 300 coisas ao mesmo tempo. E o pessoal está buscando formas de escapar, e as mídias sociais, todas as situações acabam crescendo, acabam se tornando uma economia dentro de tecnologia, mas também vamos dar o valor à economia criativa, pessoal. Vamos fazer o nosso jabá aqui, que é o que a gente vive, né? Então, mas olha só que interessante que você está falando. Eu vivo num tubo de ensaio. Eu tenho uma filha de 12 e eu tenho uma filha que vai fazer 15 daqui a 2 meses. E, cara, eu brinco muito com a turma que eu trabalho e com as equipes e falo, o especialista do TikTok não é o cara da criação. O especialista do TikTok é a minha filha. Não tem jeito. Então, assim, se a gente quer saber essas coisas, a gente tem que perguntar para eles e a gente tem que, de uma certa forma, segurar e controlar. E eu tenho o time limit das duas, e assim, é 1 hora por dia, e aí ficam me pedindo mais 15 minutos, mais isso. Tem uma treta rolando, eu preciso terminar de ver. Então, Você consegue, com 15 anos, controlar, Cris? Consegue, como que você faz isso? consegue. Eu faço o time limit nos Apple, o time limit, mas nos Android também. Quando elas tinham Android, a gente tinha um outro tipo de aplicativo e você consegue quanto tempo por dia bloquear e o que tá liberado. Você dá workshop disso? Eu preciso, cara. Minha filha é de 6 anos. Não posso, lógico. Não, mas é mais ou menos isso, porque assim, você sente como isso funciona. Mas falando especificamente e pelo seu motivo inicial, que é a questão de escapismo, na minha casa já fazem algumas semanas, um mês mais ou menos, está tendo o fenômeno Bobbie Goods. Não sei se vocês sabem o que é. Acabei de comprar o livro. É isso aí. Então, assim, esse pra mim... Algumas vezes eu coloquei no meu carrinho. Mas por quê? Porque assim, quando existiu o tal do Jardim Secreto, a gente não estava bombardeado, era antes da pandemia, era outra coisa. Agora, isso tem um significado muito diferente. Eu vejo isso acontecendo e eu dou graças a Deus. Eu brinco, eu falo para minhas filhas, livro a gente não economiza. Você pode me dizer o que você quer que a gente compre. Então, assim, nesse caso, elas, mas isso é um livro, vai. É de pintar, mas é um livro, porque livro tem que ser de ler. Mas nesse caso, para tirar elas da frente do celular e comprar 1000 canetas, tá tudo certo. E aí a gente começa a ver essa coisa do como a gente pensa numa coisa só. Como é difícil. Eu comecei a fazer o esporte regular, eu jogo tênis recreativo. Há pouco tempo, com 35 anos, 10 anos. Cara, o hiperfoco que me dá é tão grande, porque e isso eu encontrei também com terapia, falando assim, você precisa encontrar com a sua coisa do seu hiperfoco, porque senão não dá. A gente tem a tendência de ter a cabeça pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Na minha profissão isso é uma qualidade, mas você não desliga. Então, assim, quando você tá não fazendo, você tá na cama, você tá aqui no negócio. Então, e eu sou o maníaco do fone de ouvido, tô sempre ouvindo um podcast, etc. Vocês provavelmente também Lavando louça também. Lavando louça. Eu falo assim, eu nunca tô sozinho, nunca mais tô sozinho. Eu brinquei que eu encontrei o Igor do Flow num evento e falei, cara, é muito louco, né? Eu nem devia falar isso, mas assim, porque é muito próximo, porque é a questão da pessoa estar aqui, sabe? Você sentir a respiração. Então tem essa coisa, de novo, é um hiperfoco, mas ainda assim é quase que aquela forma de aonde você tem que estar com você mesmo.
eu estava ouvindo um outro publicitário falando agora há pouco numa palestra, e ele falou, cara, maratona entrou na minha vida por causa disso. Eu preciso correr para ter eu comigo mesmo, em silêncio, sem fone de ouvido, porque senão eu não oxigeno. E é um pouco isso, né? É escapar do quê? Escapar de um monte de coisa, Eu, né? eu É até fiz muito isso, Cris. Não, Pode pode falar, falar, Bruno. Ju, já comento depois, que tem uns ganchos. Não, mas é muito isso. Eu tava falando isso, você falou, e eu falei, meu Deus, eu falei disso hoje na minha terapia, porque eu não Aham. tenho um escape, assim, ainda não encontrei, e eu estou trabalhando, eu me sinto trabalhando 24 horas por dia, porque você trabalha Uhum. com rede social, então você, mesmo quando eu tô fazendo nada nas redes sociais, eu tô trabalhando porque aí eu vejo, nossa, daqui seria legal se eu consigo adaptar nisso daqui. Aí você para, aí você vê Exatamente. aí você tem uma aula, eu não tenho filhos, né, mas eu tenho adolescentes da minha família, que eu falo que elas me Aham. dão aula de TikTok, é com elas que eu me atualizo, é com elas que é isso aí. Uma de 12 e outra de 16, é exatamente isso. É Quando exatamente eu quero isso. saber alguma coisa, é nelas que eu vou, é na fonte. E só que a gente não para de trabalhar, e aí você entra naquele momento em que, tô ali ouvindo um podcast, mas eu também tô lavando. A gente fica com 3, 4 telas trabalhando. Uma delas é ouvindo uma coisa, Exatamente. outra delas é fazendo. E quando você Não, vê, e você a vai. academia, ela é importante, mas ela também é multitask. Sim, Assim, a você tá na questão é esteira e você encontrar tá uma vendo. coisa exato. E às vezes, de verdade, Júlia, é o esporte, mas às vezes é a música, às vezes é a arte. A questão toda é É, essa, assim. Mas eu não quero ter uma coisa de esporte. Putz, eu procurei a vida inteira e não achei. Um belo dia eu peguei uma raquete e óbvio que em cima do meu privilégio de puta quadra, é uma logística, não é tão simples vai jogar tênis, não é isso que eu quero dizer. Mas é um bom exemplo porque às vezes é a corrida para um, às vezes é o Bob Goods para o outro, né? e aí o Bob Goods me veio nesse negócio, nossa, eu coloquei já várias vezes no carrinho, aí eu fico, será que é pelo hype? Mas talvez não seja, é por isso. Talvez eu tenha que ter um tempo só comigo para até despertar a criatividade, porque a gente fica É, muito naquele negócio. E o nosso trabalho precisa de criatividade, a gente precisa estar. E às vezes a tela, o negócio, não deixa. A gente dorme e sem acorda com o dúvida. celular na mão o tempo inteiro. Não existe day Não, e off. até. Não existe day off. E até o Bob Goods pode ser a inspiração. Eu, essa semana, no Né? começo da semana, falei na reunião: vamos fazer uma coisa de carro, a gente bota os carros e a gente faz para as pessoas pintarem. E aí, o João Branco do Mac, não sei se vocês seguem ele no Instagram, ele falou: qual vai ser a primeira marca que vai fazer no Bob Goods? Hoje, ontem, anteontem. Porque é isso, no final isso não é, na época do Jardim Secreto, as pessoas também queriam fazer, mas um pouco da trend, que é o que a gente fica buscando, né? E assim, possibilitar é quase que fazer de graça uma coisa que não é Exatamente. barata, mas pago pela marca, né? Alguma Fala coisa mais. nesse É, mas é sentido. Acho isso que tem um aí. monte de Já outro, tem tem vários segmentos que podem fazer isso e é bem interessante, né? Já tem uma menina que ontem eu tava no Bob Goods, vendo os negócios de Bob Goods, e aí veio uma menina brasileira que tá fazendo Bob Goods brasileira, então com a fauna, a flora, né, e tá desenvolvendo a marca dela, pronto. Genial. Falei, gente, genial. Pronto, é Aí design. numa boa, a menina, até anteontem era a menina que desenha, e eu tenho creio eu que a menina está desenhando, mas ela também pode estar, ou outra pessoa pode estar prompeteando. E no É, final é isso, né? Você é, pega, faz no chat GPT. no ChatGPT, Nossa, Vamos criar exatamente. várias coisas em preto e branco, maravilhosas, incríveis. antes de Isso. entrar aqui, sem fazer uma propaganda gratuita, mas aqui a gente não tem isso, até que eu acho legal o pessoal usar. Eu tava num app, cara, coisa de. Você vai lá, você vai mexendo em minha mensagem, vai mexendo nas coisas, tipo, deixa eu dar uma olhada nesse app. Highway, sei lá, um app chinês, não lembro o nome. Aham. Que aí você compra os créditos e cria vídeo, né? Antes de entrar aqui, eu tava criando vídeos ali. O apresentador do podcast, agora eu vou entregar um conteúdo que eu vou soltar do podcast, mas assim, Aham. o apresentador do podcast saindo da caixa de Funko, indo pro estúdio, tudo em formato de Funko, e eu brincando aqui, me divertindo, sabe? Essa diversão foi R$ 50, 15 vídeos, sabe? E eu Sim. lá, me E a sua divertindo. diversão era trabalho, você tá vendo? Aí a gente já entra nessa É. situação, que é... Então, então, isso é uma discussão em casa. Esses dias eu cheguei para minha mulher e falei assim: olha, eu tô trabalhando. Ela, meu, você não sai das mídias sociais. Eu falei, pô, tô trabalhando. Ela, mas você sempre tá trabalhando. Aí eu, tipo, é. É Se de for se pensar, é pensar. isso. É de se Sim. pensar. Você sabe uma coisa que me levou me gerou aqui uma coisa que você comentou, Cris, que eu acho que até. Não sei se você lembra da primeira dica que você deu quando você veio aqui da primeira vez, sobre o livro do Hitmakers, né?
Eu fiquei muito Sim. pensando no livro do Hitmakers quando eu vi Bob Goods. A minha sogra, um beijo para ela, Renata, ela é psicopedagoga, né? E aí ela veio falando desse livro, tipo, nossa, na família da minha namorada era um boom. E eu não sabia o que que era. Chegou a mãe da minha filha falando isso também, sobre o livro, Canetinha. Falei, pô, mas o que é isso? Sabe? Tipo, não foi impactado, seu pai não foi impactado? Peraí, é uma coisa estranha. Aham. Aí eu peguei, deixa eu dar uma olhada aqui, onde surgiu isso, né? Eu acho que é até uma deixa daquilo, pegando esse gancho do primeiro episódio do Hitmakers, né? Que aí você olha, você fala assim, fala, meu, como isso surgiu? E aí, para isso se manter, aí vai ter aquela questão, como o João Branco falou, que eu não sei porque todas as vezes eu falo João Branco, quase que eu falo João Castelo Branco, enfim. Mas assim, no João Mac. final, então, um Mac. Mas tem até uma profissional que está gerindo as coisas para ele, que é formada por mim também, uma ótima profissional do mercado. Como para sustentar isso, collab. Para sustentar isso, é uma série de ações que a marca vai ter que fazer para isso. Uma outra Sim, coisa que eu sim. quero trazer aqui são algumas ondas que a gente vê, né, como novidades aí. Esportes estão falando sobre isso, esporte e tal. Gente, eu odeio correr. Eu odiava correr. Odiava correr. Fala, meu, se não for para jogar basquete, ou jogar uma bola, ou lutar jiu-jitsu, eu não faço esporte, correr eu não vou. 1, 2, 3 dias, perdi 15, 20 quilos. Aí eu peguei e falei, pô, adoro correr. É a hora que eu mais consigo pensar, mais consigo ter foco, mas aí eu entro nesse gancho de novo, né? Será que eu tô no foco total, sendo que eu tô ouvindo um podcast ali por vezes, né? Que é o que você falou também. E aí a gente vai para uma outra onda que eu comecei a ver, que é a Mizuno patrocinando baladas de manhã de café. Agora Ai, tem balada de café, né? E eu estou muito interessado, por sinal. Mas isso é bem maluco, né? Queria ter a visão de vocês, essas coisas todas. quer falar, Cris? Ok. Quer que eu comece? Não, Posso pode falar? falar, pode falar. Que eu vi isso, mas eu acho que isso vem muito da onda do pessoal saudável. É isso que o pessoal quer. Os adolescentes e os jovens não são como nós, que queríamos ir pra balada e ficar até 7 da manhã. Não é mais isso que eles querem. Que eles estão nessa geração saúde, então ser um pouco mais saudável. A corrida virou ambiente de paquera, então é onde eles encontram. E a Tem os balada símbolos, virou, né? A cor da a meia meia, sei lá, tem azul, umas coisas assim. Como assim, cor da virou, meia? Gente, desculpa, eu tô casado, tô morando junto, eu não sei. Não sei. se você Mas mas é tem, marca, as mas marcas tem. estão inseridas nisso. Cor da meia. Caramba, São abraços extensos, códigos. então, hein? Abraços extensos, lupo, hein? Porque. Códigos. Você usa uma meia azul, que significa que você é solteiro à procura de alguém. Aí as pessoas se conectam através disso. Meia azul virou. É. E aí com isso, e consequentemente, vem os cafés, porque aí já tava uma onda de café, cafeteria. Então é muito mais legal você ir num domingo de manhã, porque essa balada é domingo, né? De manhã tomar um brunch depois da sua corrida e ouvir uma música, do que você ir à noite no sábado e chegar às 7 horas da manhã em casa, igual a gente, Incas e Maias, faziam. Então, Caramba, é, isso Olha que é. interessante. Minha esposa tem 43 anos e há 3 anos atrás ela se formou em educação física. Ela trabalhava com malotes de banco e ela virou personal. E agora ela está treinando para correr maratona. Então, esse cenário que você está falando, Júlia, é exatamente isso. Ela acorda com as amigas, elas são num grupo de corrida, elas vão na USP, depois elas vão tomar café da manhã, depois elas voltam para casa. Graças a Deus, não de meio azul, mas estão lá fazendo o seu ritual, né? Assim, e é engraçado isso, porque isso eu estava lendo também uma coisa sobre casa noturna, que tá balada, boate, não tem, as pessoas não querem, o consumo de Boate é álcool meio retrô, né? caindo, e a Boate é questão retrô, né? imagina, eu fui no feriado, eu estava em Campos do Jordão, falei, meu Deus, o que eu passei alguns anos nesse lugar, como o antro dos feriados e das férias de triste. julho, né? E agora virou uma outra coisa. As pessoas continuam querendo se relacionar, continua tendo todas as coisas que tinham antes, mas num outro mood, numa outra pegada. É muito engraçado, assim. A gente passou por. E acho que é um reflexo
dessa virada de um monte de coisa que a gente está vendo, né? Acho que você estava falando, Bruno, desses caminhos e enfim, a nossa geração que está indo para a corrida, mas a gente está dando exemplo para essa nova, porque assim, meus pais não eram esportistas, né? A gente conhece, alguns pais, poucos, mas assim, não me incentivavam, e as meninas falam, elas reclamam de ir nos lugares, eu falo assim, grava um vídeo aqui, obrigado pai por me forçar a ir na aula de tênis, obrigado pai por me forçar a ir no inglês, obrigado pai, porque assim, lá na frente, se meus pais me incentivaram muito, mas se eles tivessem me incentivado, e aí especialmente no esporte, talvez fosse uma outra coisa, entendeu? Então assim, tem uma questão da influência da gente ser de uma geração que também já tipo, putz, ainda bem que passou, a gente sobreviveu, mas assim, não dá mais, né? Do jeito que era, o Carnaval da Bahia, as loucuras, é outra coisa. Assim, continua acontecendo, mas o foco mudou um pouco. E acho que os apps e a facilidade de ir à luta, entre aspas, tá na palma da mão, né? Assim, não é mais. Eu falo assim, era tudo mato. Você tinha que sair de casa para conhecer alguém. Você O tinha que sair de telefone era casa. fixo. Você tinha que sair de casa. Isso se reflete muito nas marcas. Por exemplo, as bebidas alcoólicas, tudo zero. Porque as pessoas não querem mais beber. Então virou, tudo refletindo. Então as marcas estão tendo que se reinventar. Eu falei com o pessoal da Ambev outro dia. E é isso, eles têm agora a parte zero lá da Ambev tem que ser muito grande para comportar essa nova geração que não quer. Que tá pensando em no outro dia, pode até sair cedo, porque as coisas começam cedo, para voltar cedo para no domingo correr a corrida, porque é muito mais legal você ir na corrida do que você ir na balada, e é isso. Exatamente. E aí é muito, muito legal, porque a gente vai olhar para alguns cenários, né? Acho que você falou, Cris, que na época era tudo mato, a gente tinha que sair. Tinha que sair, não tinha Tinder não, galera. Tinha que conversar com o pessoal, viu? Tinha que conversar com o pessoal, novos que estão conhecendo, tinha que fazer aquele marketing numa balada, tinha que ir. Hoje em dia, Tinder, e eu vejo o Tinder se reinventando a cada dia. Não sei mais se Tinder tá retrógrado, já, assim, realmente eu não sei mais, mas de fato eu imagino que uma velocidade bem grande para isso. Mas eu fico imaginando hoje, né, como que chega esse briefing na mão de vocês. Porque vamos considerar, Philip Morris está aí, né? Philip Morris continua aí, a Souza Cruz continua aí, as marcas de bebida continuam. Eu lembro que eu vi alguma coisa da Ambev, até, Ju, corroborando com isso que você está falando, que ela fez uma pesquisa. As pesquisas são muito importantes, tá, pessoal que está ouvindo? Pesquisa qual e quant. Se você vai falar de branding, se você vai falar de qualquer ação com uma marca dessas, a pesquisa é fundamental. Ah, mas é caro. É necessário. É necessário, tá? É caro para quê? Qual que é o ganho? Qual que é o objetivo? Tá? Então, assim, acho que são coisas para falar. Mas eu vi quando eles pegaram a pesquisa, isso eu acho que eu ouvi num podcast e eu vi alguém falando, não sei se foi da Ambev, acho que foi da Ambev, há 3, 4 anos atrás, que falou, o crescimento nos próximos anos é da cerveja sem álcool. O jovem não aceita mais o álcool, não aceita mais a questão. E aí é muito normal você ver jovens de 20, 21 anos. Eu, como pai de uma menina de 6 anos, eu fico muito contente com isso, tá? Sendo bem claro com vocês aqui, que os jovens estão mais preocupados com a saúde. Mas também tem uma questão aqui dentro que a gente falou tudo de um estilo de vida. Quando isso chega no briefing de uma empresa dessa pra gente, é como a gente vai colocar nessa campanha. Como que vocês olham isso? Porque, por exemplo, tem o Brunch, tem a Mizuno patrocinando isso, tem ali, no final do dia, o nosso ROI que a gente precisa entregar para as empresas. Como que vocês enxergam isso, né? Tipo, em relação a colocar nesse contexto todo, um contexto novo, de uma nova sociedade que muda muito a cada momento. Ju? Posso falar? Quer falar? Pode falar, Cris, pode falar que eu tô pensando. Tá. Não, então, eu acho que é uma... Depende muito da marca, depende muito do objetivo. Eu acho que quando a gente está falando de construção de marca, eu acho que a gente falou de Boticário, a gente pensando nessas marcas mais atuais, o espírito do tempo vai se refletindo na comunicação delas, né? Eu acho que certos tipos de coisas não são pedidos, elas acontecem, né? Eu acho que a discussão grande de para onde, enfim, os limites do
tem que mostrar muita diversidade, tem que mostrar muito gênero, tem que mostrar. Hoje ficou meio natural, assim, pelo menos no dia a dia que eu passo, enfim, é só um recortezinho, mas de algumas marcas grandes, enfim, a gente vendo a coisa acontecer, graças a Deus, de uma forma muito mais solta. Então, assim, não precisa pedir e ninguém vai falar que não. Então, e aí isso se reflete no jeito, e óbvio que não responde 100% a sua pergunta, eu acho que está um pouco nessa questão das aparências, obviamente, mas por outro lado, eu acho que as marcas começam a entender essas ocasiões de consumo, e aí você está falando de bebida, as águas começam a ganhar um aspecto, e a marca de tênis fazendo o café da manhã, e quem vai estar nesse café da manhã, e eu vejo muito isso, se inscreve na corrida, vai ganhar um tênis, então tem o test drive, eu sempre fico pensando eu trabalho na indústria automobilística, né, da dificuldade que é levar uma pessoa até a concessionária para ela fazer um test drive, e da dificuldade de colocar no pé, não um tênis recreativo, mas um tênis de corrida, sem testar, você não vai comprar pela internet. Não tem jeito. Então, tem um pouco dessa questão de como mostrar e como fazer, e aí o marketing de experiência, as pessoas na rua de volta, enfim, tem muito desdobramento, acho que em cima dessa questão de como as coisas vão evoluindo, como as marcas têm que se comportar. Obviamente que a marca de mobilidade talvez vá estar menos preocupada, ou deveria também achar o seu nicho, mas assim, eu vejo muito, eu vou aqui na ciclovia da Marginal, não sei se vocês, quem é de São Paulo, vale muito o passeio lá pelo Global Park, que você tem um standzinho da Caloi, né, você aluga as bicicletas e anda na ciclovia. Cara, a quantidade de marcas, ativações na nossa praia, do melhor que seja, não tenho certeza se é a Trussou, alguma dessas marcas que tem o container, então assim, putz, você tá andando de bicicleta, normalmente, no passeio recreativo, com a sua mulher, com a sua família, você vê uma cama com o edredom bem colocado, tem um assunto aí, então acho que é um pouco dessa questão. Eu vi as bicicletas elétricas lá da Moura, putz, a Moura, que legal, como eles evoluem a questão da energia, pô, os caras estão fazendo bicicleta, que bacana. Então acho que tem um pouco é cíclico, com o perdão do trocadilho, mas acho que é uma coisa que a gente vê acontecendo ao redor. E essa observação é importante, porque o hábito, a pesquisa vai contar? Vai contar, provavelmente vai contar, mas a pesquisa está em observar. Eu acho que é um pouco isso, assim, ver o que está acontecendo ao redor e entender, porque as pessoas andam menos de carro, porque as pessoas usam mais o transporte alternativo, porque elas voltam mais cedo, porque elas acordam mais cedo. Tem todo um lance aí de aprendizado, e que é do ser humano pós-pandêmico, porque enfim, passamos pela euforia e a coisa tá, né? As pessoas diziam, 2 anos aí de euforia. Tipo, pô, todo mundo louco, meu Deus do céu, reprimido, gasta o dinheiro, faz. Qual que é o novo normal? Onde que se apoia? Então acho que vai longe essa corda, você começar a esticar, ela vai longe. Eu iria até o que é normal, mas eu prefiro também falar para a audiência, gente, é um trauma grande, eu não sei andar de bicicleta, tá, pessoal? Eu nunca aprendi a andar de bicicleta, eu tenho um trauma de bicicleta. Tem de rodinha. Putz, não dá, cara, não dá. Duas. Não dá. Elétrica é fácil, é mais fácil. Só faz barulho, pelo amor de Deus. Você pode parar de não, tem umas muito legais. Não, gente, eu não sou o cara da bicicleta. Mas, Ju, você ia dar sua visão sobre o negócio. Não, eu ia complementar mesmo o que o Cris falou, eu concordo. Quando você colocou como a pessoa vai comprar um tênis de corrida sem provar, é muito difícil. Isso faz as marcas se reinventarem não só em ativações, mas também os influenciadores estão aí para incentivar isso e mostrar que e aí a gente nem fala de influenciador grande, a gente fala de influenciador de nicho, de corrida, que trazem o tênis e as pessoas acabam adquirindo pela resenha deles. Então, é muito isso, experiência e confiança também. Eu vi muito isso crescer nas marcas, por confiança e estilo de vida. Eu acho que muito se reflete hoje, a pandemia se refletiu no estilo de vida que se tornou. Então, as pessoas procuram saúde pelo que a gente passou. Então, muito veio por conta disso também. Eu joguei isso para vocês e não foi aleatório, tá, pessoal? Foi justamente para justificar o Bob Goods. Para justificar lá o Hitmaker.
que é uma questão de experiência, é uma questão que foi entrando na nossa vida por experiência, por uma grande rede de indicações e a gente nem percebeu. A gente nem percebeu. E aí é uma coisa que eu quero colocar aqui para a audiência, que é eu não sei se vocês, acho que sim, né? A gente é o mesmo mercado, então vocês devem ouvir um pouco mais isso. Beleza, a gente, um aculturamento até do marketing, né? Beleza, mas onde o marketing entra? Onde a publicidade entra para que isso aconteça? Justamente eu acho que o marketing bom é aquele que não precisa ficar no holofote, né? Aquele por trás, né? É aquele que faz as coisas acontecerem como de fato é o Bob Goods. Então vocês têm certeza que nós aqui, os três, mas também, óbvio, posso citar milhares de profissionais de marketing, nossas equipes estão trabalhando para justamente situações dessa acontecer com as suas marcas. Quem garantiria que um Bob Goods, eu posso comprar aqui o Cone Goods na R$1,99 e também é um livro de colorir. Sempre tiveram canetinhas. Quando que umas 48 canetinhas se tornaram R$150? Eu vi hoje para comprar. Eu tô aqui para comprar, inclusive. Isso aí. Quando? Tem as específicas, hein? Tem as específicas. Não, Ju, já tô gastando um monte. As marcas precisam ganhar. Aí começam os add-ons, né? É isso. Mas e no final eu acho que assim as coleções de verdade faz sentido com todo mundo. A questão é fazer com os caras, e aí entra nessa, porque aqui em casa também, eu falei, gente, numa boa, vamos pegar quando chegar, a gente tira a foto, guarda a foto, depois a gente vai e imprime. Não. No livro, no papel, no formato, ou seja, eu quero a capa do CD, o CD pirata não vinha com o encarte. Putz, não é legal. Né? A autenticidade está um pouco nisso, assim, quero pegar na mão, olhar e falar, esse aqui é o real, e aí entra no... todo o resto é cópia, né? A partir daí. Exato, e foi uma loucura porque eu já tô aqui, tipo, não, tem espiral o original, o não original não tem espiral. Aí começa já uma loucura em cima disso. E você falou de CD muito bem lembrado. Saudades das lojas de CDs. Exato. Você não lembra do boné? O boné tinha tantas listas, era falseta, tantas listas não era? É uma coisa horrorosa, né? Ninguém queria ter o boné falseta. Não, é muito impressionante. Isso eu lembro das lojas de CDs, que era um grande ponto de encontro, né? Que hoje se tornou, de repente, as lojas de vinil. Eu comprando meu CD do Charlie Brown Jr., preço curto, prazo longo, que é o primeiro CD que eu comprei na minha vida. Para quem não sabe, eu adoro Charlie Brown, minha banda predileta, tá? Da vida. E aí, justamente, eu comprando e eu falava, era uma comunidade. E hoje em dia a gente não pode falar que uma comunidade dura muito, porque Bob Goods vai acabar daqui a pouco, será? Será que vai se manter? Será que já vem um outro dentro disso? Aí você fala para mim, Bruno, mas a marca não faz diferença. Como não? Se não for Bob Goods, não é o Bob Goods. É isso aí. Né? Não, e o que está por trás é a tendência justamente do começo da conversa, que era me tire da realidade, né? E aí tem várias formas disso acontecer. E aí entrando um pouco no... Vocês estão me ouvindo bem, né? Deu uma travadinha. Estamos me ouvindo bem, eu. Tá bom. Então, entrando um pouco na questão do SXSW que a gente falou no começo, que é uma coisa que eu tive a oportunidade de estar nos últimos 4, né, e ver um pouco assim a evolução das coisas e agora com uma ruptura até, porque vai reformar, eles estão mudando o formato, enfim, tem uma coisa mais independente de qualquer coisa, o que está por trás e as grandes tendências, elas foram evoluindo. Então, o VR tinha uma questão do escapismo que poderia ser democratizado através dos cardboards, etc., e que ainda não deu. Ainda não virou o que era, assim. E o entretenimento é engraçado, porque o entretenimento, ele puxa, né? A gente fala indústria adulta, entretenimento, sempre acaba puxando essa questão de tecnologia. E o VR não conseguiu tirar o dizziness, né? Aquela coisa a pessoa ficar meio esquisita, porque também é uma forma de escapar, também é uma forma de viajar, assim, quais os recursos te tiram da realidade, né? E aí a gente viu muita coisa, isso que acho que emendando também no paralelo de humanidade versus tecnologia, que assim, por um lado, a inteligência artificial líquida. Não sei se vocês lembram antigamente quando a Coca-Cola lançou aquele conceito, tinha até aquele desenho que era feito
Eu não sei, depois eu divido com vocês. Por favor, que eu É não uma lembro coisa. desse. Eles mostravam, era uma coisa que talvez não foi nem publicada, mas era a estratégia, como era a estratégia da Coca-Cola. E aí era uma mão que ia desenhando os pontos de Uhum. contato e o líquido ia derramando. Então, assim, a estratégia deles era líquida, ou seja, ela está dissolvida Putz, em todos os pontos de contato. Era super legal. É. O AI, ele nessa onda, nesse ano, ela já tá líquida. No ano passado ele era o boom. Nesse ano, assim, quase não precisou ter uma track sobre AI, porque em todas as coisas ele tava. Então, putz, a gente tava vendo o cara falando sobre o Waymo e o Uber, né? Então, putz, vamos ter carro sem motorista, etc. E aí, numa das palestras que eles estavam falando especificamente sobre autônomo, é assim, os carros do Google são daqueles que filmam a rua, vão ser cada vez menos necessários. Por quê? Porque o AI já completa as ruas, né? Ele pega os mapas e já faz isso, e as fotos e as imagens. Então, e olha como a facilidade no sistema autônomo através do AI acontece. Puta, não preciso mapear tudo mais do jeito que eu mapeava antigamente. O mapeamento já vai acontecer, já é intuitivo. Pô, legal, democratizou a tecnologia. E aí, não é sobre AI, é sobre mobilidade. Então, ficou muito louco, assim, essa discussão. E até na questão humana, né? Sim, e me interrompam, tá, gente? Eu fico contando história aqui, mas podem me faz Não, bate-papo. mas eu tô não, amando. não, Eu tô Cris, a amando. gente está ouvindo, Desculpa, deixa eu tá só bom. virar aqui o palco, tá? Virar o palco verbalmente, porque esse era um Aham. gancho que eu queria até colocar para você realmente dissertar como você está fazendo, porque eu estou Legal, muito legal, legal. curioso pela tua perspectiva de quem estava lá em Austin. Porque eu Uhum. quero o teu comentário, Ju, com a tua visão acadêmica sobre a questão no campo de batalha e também Sim. falando de e-commerce Brasil, mídias sociais e tudo mais. Por quê? Eu tive estudando muito. Eu estudei pela visão da galeria, pelo Guido Sartre da galeria, que ele fez uma transcrição. Olha que loucura! Ele fez uma transcrição por uma ferramenta de IA das O palestras, plunge, Uhum. com tradução, famoso. fez todo um documento e usou como material rico no final. E aí, quando ele usou isso, eu estudei pela visão dele, olhei por uma visão de uma outra empresa que eu não lembro, e li o teu artigo, tá na minha mensagem, tá, Cris? Li, Uhum. e Legal. consequentemente também estava vendo pela Sing, uma assessoria de comunicação que ajuda aqui o podcast, que também me mandou um. E já, as coisas são tão rápidas que no final das contas o Emo Uhum. já soltou um press release do próprio Uber falando que o Emo ele vai ter ali, ele vai estar em 2 anos aqui já no Brasil, né? Então que isso já vai ser uma realidade. Só que quando eu li esses documentos e eu li as palestras da SXSW, né, que não é CSX, como eu falei aqui fora do ar, né, porque o SSX é snowboard, e é bem legal, eu gosto. Mas assim, no final Não, das e contas, de verdade, só um parênteses, e nem SXSW é o jeito brasileiro de chamar, porque eles chamam de South by. Então, no final, South se by, você fala é isso que eu SXSW ia lá, falar. ninguém sabe nem. A É, SXSW não existe, né? É South by. É South engraçado, é a by. brasileirada é o SX, vai no SX, já virou SX pra turma É que da Zona Sul. eu não vou mudar a pauta, mas no final das contas eu vi um vídeo muito curioso de alguns stand-ups, né, de comediantes que não são brasileiros, aquela Léa, tal, aquele francês falando, eles, pô, os brasileiros são muito criativos, inventaram um inglês que não existe. Ah, com certeza. Exatamente. O menino francês lá, né? Ele é muito bom também. Nossa, Muito bom, é cara. exatamente isso. O que o brasileiro é Não, melhor? e Criatividade. criatividade, não, muito, muito louco. Não, e o que eu tava falando com relação ao AI na parte humana também, e aí pessoas que a gente vai conhecendo, é muito louco, porque assim, eu não conheço muita gente, muito gringo enfim, de outras áreas, da publicidade sim, e depois você começa a descobrir, pesquisar, e obviamente que as pessoas que estão lá são muito célebres, mas a gente tem essa coisa de celebridade, de ver quem você conhece, e se você não conhece, fala assim, o youtuber mais famoso do Chile, putz, não tô nem aí. Então, aí você descobre a trajetória do cara e fala, putz, você tira o layer tietagem e coloca o layer. O que essa pessoa fez? Entra numa coisa assim. E eu descobri muito uma psicóloga de casais, psicoterapeuta, não sei exatamente, mas é a Esther Perel,
que é uma moça, uma senhora, enfim, que todos os anos faz palestra lá e que é uma das mais renomadas terapeutas de casal do mundo, trabalha em Nova York, não tem agenda, ela não é americana, ela é de um país europeu, que eu também não sei se é belga, enfim, não vou falar Qual a besteira, mas porcentagem ela de chama. separação que ela tem? Esse é o KPI dela, Cris. Qual que é a porcentagem de separação? Não, exatamente, ela entrega isso. E olha que interessante, ela tem um podcast, ela é muito requisitada para consultas, obviamente, em Nova York, enfim, super hypada, e ela falou, isso no ano passado, tá? Esse ano ela causou por outro motivo, mas o ano passado ela falou, cara, eu descobri que fizeram um bot meu, um bot de AI dela. E ela ficou meio impressionada no primeiro momento. Ela falou, pô, mas peraí, ética, profissão, etc. E aí ela foi testar. E ela falou, cara, como um pré-atendimento, eu faria as perguntas parecidas. Então, assim, isso há um ano atrás, né? Ele aprendeu bem sobre ela. E aí entra isso é muito Black Mirror, né? Aquela questão de tudo bem, né? Mas se eu tenho um problema, e meu problema é nível um, vamos dizer assim, e se eu começar esse atendimento com um bot, e aí entra na nossa questão do eu nunca mais estou sozinho, do escapismo e tudo mais, pode ou não pode? Serve ou não serve? Obviamente, até acontecer uma tragédia, até é o Waymo, até ele atropelar alguém e matar o cara da bicicleta, mas assim, poxa, democratizou uma coisa que ela não consegue oferecer. Humanamente é impossível ela ter uma agenda para mais gente do que os 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, assim, começou a entrar nessa coisa de o trabalho que ela faz, e aí é uma outra pauta de comportamento humano que foi super bacana, e ela debateu com a Amy Webb, que é a mulher que faz a futurista e tudo mais, foi super Uhum. legal. Mas antes disso, eu fiquei com essa história super na cabeça do do bot, porque era parecido com a discussão do antes e depois da pandemia. Fala assim, você poria um chip em você antes da pandemia? Eu falei assim, nem fudendo, de jeito nenhum. E se esse chip te avisasse onde tem a doença mortal e não te deixasse lá? Ou onde tem esse chip aí, é de graça? Assim, depende, o famoso depende. Então, É acaba um entrando. eterno efeito framing, né? Para quem não sabe, né? Exato, e é o contexto que você está vivendo. E assim, só para finalizar e jogar para vocês aqui, para eu aprender com vocês, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a ler, eu falei, pô, muito IA, né? Mas todas as IAs voltadas ao humano. E no final das contas, quando você fala todas as IAs voltadas para o humano, é IA como meio. E Sim. aí você vai Não é o falar final, não tá na não ponta. é o final, e no final das contas não é o humano sendo substituído, é o humano operando e para melhorar o humano, e a gente tem hoje uma questão muito clara, em que as pesquisas mostram isso, que o maior mal da humanidade não é nem o câncer, é a questão mental, a saúde mental. E aí isso foi muito abordado lá com uma transformação, teve também uma parte de gás, enfim, teve muita coisa curiosa, eu vou daí até Amy Webb, que é a questão da futurista, esse hype da Amy Webb, mas assim, eu vou querer tua visão, Cris. Conta um pouco pra gente, joga aí pra gente que mais chamou a atenção, como você falou agora, né? E eu vou atrás do KPI dessa mulher da separação aí, para justamente ver se ela tem um positivo. Vão trazer E ela pro Brasil aí, disseram que vão trazer ela pro Brasil, que a galera começou. Já trouxeram a Amy Webb, já trouxeram o Bar do Piano, os caras trouxeram o Bar do Piano, que é um bar famoso em Austin, que as pessoas têm o duelo dos pianos, e fizeram também. Que é muito bom. De verdade, é muito legal ter uma comunidade brasileira, é muito legal ver o Itaú patrocinando, é muito legal, assim, tem coragem das marcas, eu acho que, pô, botar a sua cara lá, óbvio que eles têm os objetivos internacionais, e mais do que isso, para os brasileiros. E eu acho que é muito louco, porque, assim, é pro gringo, mais ou menos, é pra comunidade de fã de opinião brasileira, porque, pô, é o banco moderno, porque quem que você esperaria estar lá? Um banco digital. Então, né, nem conheço a estratégia, mas olhando de fora e tendo olhado a experiência nesses últimos 2 anos, foi uma coisa que, assim, o que o Itaú pode fornecer? Palestras dubladas. Irado, irado. Ano passado eles estavam dando fone de ouvido. Esse ano eles já entraram na própria ferramenta e você escolhia o canal através do seu próprio fone de ouvido e fazia a dublagem. Porque entra numa coisa de sei falar inglês na reunião, sei ouvir e entender todos os sotaques no meio de uma galera e rir das piadas.
é difícil, né? Tem muito. Ah, vem um cara em inglês, vem uma pessoa, um cara espanhol que fala inglês, não sei o quê. Não Você é não está no fácil. Brasil em uma palestra em inglês, você está nos Estados Unidos com um monte de gente falando ao seu redor Exatamente. várias línguas, e aí mais a palestra, são vários estímulos, não E é aí, sobre falar olha inglês. que muito louco. Entrou numa coisa que é esse ano, o ano passado era o óculos do Meta, né? Que era legal, bacana e tal. Esse ano era o tal do Plunge lá, que todo mundo falava, não, tem que chegar em Austin, comprar na Amazon, entrega no hotel, que é aquele cartãozinho, né? Que transcreve a reunião e etc, que é uma super mão na roda, mas que também grava a ligação telefônica, que eu acho uma coisa horrorosa e perigosíssima, né? Porque vai contra todas as nossas questões de privacidade, etc. Mas assim, essa questão do serviço prestado é uma coisa muito, muito interessante das marcas, e de novo, com a tecnologia simples e entregando um valor. Eu acho que essa que foi a coisa mais legal. E aí, muito, o Bruno, você perguntou, né, de percepção e novidade. Eu acho que assim, Palco é teu, vamos lá, seu tem, SXSW agora. Cris tem SXSW. muita invenção, né? Tem uma questão, você falou do próprio, a gente começou falando do próprio evento, né? Antes de falar da MWeb, tem lá uma feirinha de inovações, onde tem as coisas, impressão de comida, impressão 3D, que é uma coisa super legal, né? Eu sou muito entusiasta também, não sei se eu comentei, eu tenho impressora Impressão 3D, de eu sou. comida, como isso funciona, Cris? Desculpa, eu acho que a audiência quer saber, eu também. Como funciona? Cara, a base da impressão é, um composto saudável. E aí você imprime em forma de sushi e come. É uma coisa, uma maluquice. É comida japonesa, tá? É um bloco saudável de alguma mistura XPTO que tem a textura do sushi, e aí você imprime na impressora o bloco e serve, entendeu? Tem coragem, Ju? Eu não posso falar que não. Eu não posso falar que não, porque eu adoro um É. desafio, mas assim, ela falando agora, acho que não. Hoje. É. É difícil de Mas você. é Mas é muito interessante. legal, gente. Exatamente, é a brincadeira. Olha, teve uma coisa que aconteceu no ano retrasado, né, até falando um pouco desse link que vocês fizeram, é que uma empresa israelense que estava colhendo amostra de DNA. Então eles estavam com um Ah, algodãozinho, sim. fazia assim, você pegava e punha lá e eles te mandavam um relatório, né? Até no Brasil aqui teve também esse hype do entender tantas doenças e todo mundo quer saber, né? Enfim, fica aquela coisa descobrir uma coisa que nunca falaram sobre mim, é muito personalizado, né? Extremamente personalizado. Então formou-se uma fila no primeiro dia gigante, todo mundo lá feliz da vida. Aí a Amy Webb abriu a palestra dela falando assim, gente, boa noite, não sei o que, tá. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quantas pessoas daqui deram DNA pro cara fazer a análise? Não sei o que, todo mundo. Quantas pessoas daqui leram o prospecto? Gente, vocês deram o DNA de vocês por uma empresa, vocês não sabem da onde veio, quem é o dono, e hoje ele tem o banco de DNA das mentes mais criativas do mundo. E aí, sai correndo, faz o quê? Eu brinquei, eu falei, aí a gente sai lá fora, o stand não existe mais, os caras já foram embora. Que é mais ou menos Mas isso, né? clonaram todo mundo, cara. Clonaram todo mundo, entenderam a linha de raciocínio das É. grandes Porque empresas. tudo tem um objetivo e as pessoas não veem o objetivo na ponta. É isso. Até Não, e até Júlia, tem uma ontem coisa tinha que é gente assim, vendendo né? íris. Tinha gente vendendo íris aqui em São Paulo, gente. É Isso é isso. até um mês atrás. Não, se você não paga pelo produto, você é o produto. Assim, você acha que você vai Exatamente. dar o seu DNA, né? Desculpa, Graça, gente. receber um negócio de graça. Exatamente. Então entra muito nessa coisa e aí voltando, né, da feirinha, das novidades. Então, tipo, tem muita coisa legal de fone de ouvido que vai pelo osso, né? Então a gente estava falando de natação, aí as coisas vão se misturando. A tecnologia do óculos da Meta não, o som entra pelo osso temporal, né? Ele não entra pela orelha. Então, assim, você ouvir música por aqui. E aí eles lançaram um fone de ouvido que não a Meta, mas lá no SGSW, uma empresa X, que é a prova d'água para você nadar ouvindo música.
E aí, ao invés de você estar com ela dentro do ouvido, de novo, e aí entendo, porque você tem que ouvir o que está acontecendo fora, porque tem o professor e tudo mais, ele é através do osso. Então, assim, isso é uma coisa que os caras estão expondo lá, e que é uma coisa super legal. Eu achei que era uma novidade, depois eu vi no Free Shop, fiquei meio frustrado, porque eu comprei pra minha mulher, depois eu vi no Free Shop, falei, pô, eu tô achando que eu tô trazendo uma coisa incrível. Ainda assim que seja incrível, mas de novo, entra na nossa questão de o que só eu vi lá e o que só eu trouxe. Eu não ia trazer a comida impressa, mas ia trazer o fone de ouvido. Pelo menos era no Free Shop americano, né, que é um pouco mais novidade. Tem na Shopee? Beleza, mas tem no É Free Shop exatamente, americano. provavelmente vai ter. Né? E aí tem uma coisa que, quando você fez a pergunta para a Júlia agora há pouco, assim, o que você sente na prática? E para mim, eu não sei se a resposta vai ser essa, mas para mim, uma coisa que eu percebi, assim, a distância entre a novidade está muito mais curta. Então, assim, há 4 anos atrás, eu ia na SXSW e trazia novidades maravilhosas. Esse ano é o jeito de olhar a coisa mais do que a coisa, sabe? É isso aí. É isso que eu ia falar. É exatamente isso. A novidade é muito mais fácil de você pegar a novidade e é o jeito de olhar. São os olhares e até o olhar hoje, por exemplo, AI, como que a gente olha e como que isso vai transformar do que o que é mesmo, e é isso aí. Eu concordo com você, Cris. Então, Vai lá, Cris, vai vai lá. lá, Cris. Não, só ia. Não, eu ia seguir, meio que tem essa feirinha e tem os grandes keynotes. Os grandes keynotes são as grandes palestras que são ensaiadas e que já funcionaram. Essas normalmente estão no YouTube, mas são muito legais de ver porque você testemunhar e, de novo, tem a questão de estar lá e ver a pessoa ao vivo. Com o tempo você vai abrindo mão um pouco dessas coisas, porque assim, para você participar da palestra da Amy Webb, a palestra era às 10, a galera tava na fila às 6h50 da manhã. Putz, vale, não vale? Aí, sei lá, esse ano eu tava com uma pessoa. Só vi isso na Então, Comic Con. exatamente. Aí, assim, eu tava com uma pessoa do meu time que eu levei, que era a primeira vez, aí ela falou, e aí, você topa acordar mais cedo? Ah, topo, tudo bem. Mas assim, eu já 3, 4 vezes depois, assim, putz, não é que eu quero dormir, mas eu quero na sala do lado ver um book reading de sei lá o quê. Então tem outras coisas que acontecem, porque normalmente essas palestras são consagradas, tem até uma. Eles têm, não sei quanto tempo vai durar, mas acho que vai durar bastante. Tem uma track das principais palestras no YouTube do SXSW que eles fazem todos os vídeos principais que notes estão lá disponibilizados, dublados, legendados, etc. E é muito legal. E tem Amy Webb, tem lá o Professor X, tem, sei lá, tem as figurinhas carimbadas da XSW, né? Então, assim, essas são as palestras legais de estar, porque normalmente entram em temas mais TED Talks, sabe? E aí tem outra... Eu adoro TED Talks, cara. Acho que tem, assim, É pessoal muito legal, né? acompanhar mais TED Talks. Eu gosto muito de TED Talks e gosto muito de Endeavor Day One. Duas coisas que eu acompanho muito, mas continuo, só para fazer essa ideia. Não, uma dica boa para turma que tiver curiosa aí, acho que há 6 dias atrás saiu um TED Talks diferente, que é um talk show. Então é um cara com plateia e ele entrevista o Sam Altman, que é o dono do OpenAI. Eu tô na metade, eu já assisti 50%. E o cara é duro nas perguntas. Quando ele fala do cara, e aí, você vai acabar com o mundo? O que você acha disso? A galera bate palma. Então, assim, é um tom meio inquisitivo, assim, porque é isso. E aí, você achava que ia dar essa repercussão aí, cara, quando você lançou esse negócio? Ele fala, puta, na verdade, mais ou menos. Então, também fugiu do controle um pouco deles, porque os caras abriram uma caixa de Pandora aí, difícil de fechar, né? Mas o próprio Elon Musk disse isso não sei se pro Joe Rogan, tá? Posso estar errado aqui, mas foi num podcast onde ele falou, cara, eu já falei isso dentro das minhas empresas, que as coisas não eram para andar como estão andando. E aí já andou mais do que eu imaginei que seria o correto. Então eu não sei se o mundo está preparado para o que foi, né? Então o próprio Elon Musk... A chance de ser uma simulação é maior do que não é, né? Estatisticamente, eu fico ouvindo. Você gosta de ET, eu fico ouvindo o nosso amigo do foguete lá. Como que é o nome dele? Sacani. Sérgio Foguetes. Sérgio é maravilhoso. Puta, cara, eu acho que a chance de ser uma simulação. Eu brinco com as pessoas, eu falo, o filme que o cara bate o navio na tela lá, aquilo lá é mais ou menos isso, é a falha na Matrix. Você passa a mão aqui, ó. Né? A agência
A gente na agência, a gente contratou o Sérgio Foguetes para uma cidadania italiana, uma empresa de cidadania italiana, mandou ele para Pompeia. Que Foi maravilha. aí uma longa história de bastidores, mas de fato, Boa. eu acho que a gente nunca, eu sempre falo que eu sou um nerd, né? Sempre falo, já falei um pouquinho aqui do Bruno no começo do Pipocano, e aí eu falo um pouquinho aí da minha vida nerd, porque a gente já fechou aí um Assassin's Creed, aí desculpa, gente, eu vou dar spoiler para quem nunca jogou, tá? No final das contas, Deus no Assassin's Creed, lá, tipo, no período vitoriano, é a tecnologia. Isso é um plot twist muito louco, né? Porque, tipo, Deus é Sim. a tecnologia que a gente está reencontrando. E aí você falou de falha na Matrix. Falha na Matrix, cara. Black Mirror falou muito disso. Muitas coisas falaram disso lá atrás, mas aí a gente fala, pô, tinha muita questão lá de, pô, vai ajudar na questão de saúde mental, vai ser seu psicólogo, vai ser sua extensão, vai ser seu melhor amigo, vai ser quem você troca informações, quem te entrega isso, né? E vocês também engataram um assunto nessa breve explicação disso tudo, a questão do evento, né, Ju? Porque o evento, eu frequento muitos eventos, tá? Muitos eventos. Eu deveria frequentar mais esse ano, mas a gente falou em off aqui, que eu tô morando no interior, tá muito difícil. Tá É, difícil. Eventos online, vai. Eventos online não rola, né? Online hoje em Chato, dia né? é Chato. Nossa, meio muito difícil. chato, gente. Eu queria uma forma legal de evento online. Ainda não. É. Chato, chato, Tem. chato, chato, O pessoal chato, chato. parou de tentar. Se a pandemia tivesse continuado, as pessoas teriam achado. Porque estava começando. Tinha uns caras que vendiam aquelas salas da reunião, era a recepção da sua empresa, as pessoas entravam nas salas e tal, mas, enfim. É um pouco da É, questão do VR, XR, etc. Eu experimentei o Vision Pro, e é realmente. E experimentei na casa do meu irmão. Ele já comprou e já vendeu porque ele é early adopter e early seller. Já achou que não valia a pena e vendeu. Ele e o Rolandinho, cada um comprou um. Eles fizeram tudo que podia e eu acho que tem uns features muito bons lá, né? De, putz, eles faziam reunião sentado na praia, cada um no sofá da sua casa, um olhava pro outro, estavam os dois na praia. Isso é muito bom, né? maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, E eles fizeram uma coisa, só falando de Black Mirror pra eu não perder esse ponto, que é o feature que eu falo que é o feature vida eterna. Porque você pode filmar 270 graus, qualquer situação e reviver ela depois. Você imagina você filma o Natal de 10 anos atrás e assiste quando uns já morreram, uns já cresceram, uns já mudaram. Isso é vou É fazer demais. aqui um loucura, né? comentário, eu juro por Deus que não é alfinetado, hein, Cris? Acho que a melhor pessoa para falar isso que teve no olho do furacão recentemente é você. É verdade, não, e é verdade, é verdade. É a questão, porque, não sei se vocês viram, o Black Mirror lançou a nova temporada semana passada, se não me engano, e aí tem acho que 6, 7 episódios novos, e um ou dois, o primeiro ou o segundo, fala sobre essa coisa do depois de morrer, você pode escolher se você quer se desligar ou você viver numa realidade meio Matrix, que é um pouco do que o Westworld fazia também lá naquela série, e entra um pouco nessa questão de reviver, não reviver, quantos anos mais. Eu até anotei um livro aqui que eu quero ler que fala um pouco dessa questão de as pessoas vivem mais e o mundo não está preparado para essa realidade de viver cento e tantos anos. Então, onde para, onde faz. Você não troca os seus cento e poucos anos que você está lá quase morrendo por uma experiência cerebral de ser jovem, feliz e contente? A licergia tá meio misturada com essa, né? E aí é um papo, né? Porque no final das contas, Também. talvez a gente vai ter que assinar não só ser doador de órgãos, né? Talvez sejamos aí doador de memórias e doador de. Temos que assinar isso daí, né? Um doador de Com memórias certeza. e de tudo mais. Mas uma coisa que eu estava falando do evento que eu chamo a atenção os eventos que eu fui, poucas coisas eu vi de diferente. Eu vou um pouco na onda do que o Chris falou da SXSW. Eu não vi muita coisa de diferente. Eu vi palestras menores sendo mais interessantes do que grandes. Uhum, Ju, sim. qual que é a tua visão disso aí? De tudo também que o Chris falou, que quero te ouvir, quero te ouvir. É isso, eu tô vendo muito mais do mesmo também, além de trabalhar no e-commerce, a gente vai, né? A gente tem que frequentar muito, mas
essa questão, primeiro falando de palestras menores, as palestras menores trazem um olhar, e aí eu vou fazer uma conexão com o digital agora. As pessoas se sentem mais próximas quando é menor e quando a pessoa traz a realidade. Então, se hoje, agora, o influenciador é menor, eu me sinto muito mais amiga do que o influenciador que tem 5 milhões. E é a mesma coisa na palestra menor. Eles acham que isso é mais verdadeiro. Então, eu senti. E isso é muito minha por ver e estudar que no digital é isso que tem funcionado. Mas as pessoas se sentem muito mais próximas. E eu acho que em palestras menores a pessoa consegue trazer mais conteúdo personalizado. Porque tem poucas pessoas, então ela consegue conversar ali, trazer, e aí, de fato, trazer um diferencial. Palestras maiores é muito amplo, é uma coisa muito gigante. A gente faz evento de nicho, os eventos de nicho são muito ricos, justamente porque a gente está falando para um nicho específico, em que ali está todo mundo querendo saber daquilo, e num fórum da vida, tem de tudo ali. Então, aí acaba ficando muito mais do mesmo. Então, o que eu vejo em evento é que talvez comece a funcionar muito mais esses menores, coisas menores e mais específicas, nichadas. E aí a gente faz isso a gente faz um paralelo com o influenciador, por exemplo, que agora é quem está indo bem, são os menores, porque traz proximidade, enfim. E isso muda, porque eu já estou ouvindo que os influenciadores B2B são a nova onda. Que tem ali, e o que é ser um influenciador B2B? Quando eu tive na Digitalks, há 2 anos atrás, onde fui patrocinador na Digitalks, eu olhei e falei, cara, peraí, o influenciador está de um lado, as empresas estão do outro. Um precisa do outro. O que está acontecendo? Ano passado estava assim ainda. Foi ano passado? Foi ano passado, né? Não, eu estou confundindo os anos, mas foi ano passado. Uma coisa que eu penso um pouco disso, como que a gente educa, né? Como a gente faz esse aculturamento. Uma coisa também que eu queria jogar aqui, e jogar para vocês dois, tá? Que eu quero a visão de vocês dois. Falou-se muito na SXSW, Cris, se você quiser também falar de outros temas da SXSW, pauta livre, manda ver. Mas volto a falar, muito da bolha corporativista em relação a estar estourando. Ou seja, ambientes bons para trabalho, há uma questão do trabalho ganhar uma importância menor na vida. A gente falou da saúde dos jovens que estão focando mais em saúde, mas também está tendo uma questão do trabalho. Foi falado de uma semana de 4 dias, que já está sendo realidade em muito lugar. A gente está falando, já li essa semana, eu não lembro onde, não me lembro a fonte, vou ficar devendo para vocês e para nossa audiência, mas de semana de 2 dias. E o trabalho, quando eu li um pouquinho mais alguns documentos, alguns white papers, estava lá sobre a questão de, olha, o trabalho está perdendo o foco, a questão de ser o principal na nossa vida. E aí eu jogo aqui para vocês uma situação, que estive trocando com faculdades executivas que são parceiras minhas, enfim, uma série de situações, até com a gente envolve ESG, talvez, nisso aqui. Será que a bolha de saúde mental, nessa questão de saúde mental, não tem muito a ver com a bolha do trabalho como centro da nossa vida? E isso pegou muito nessa XSW, eu senti, Cris, que foi um assunto meio que por baixo adaptado à saúde mental. E não só isso, porque também não é só questão, problema, o trabalho não é problema, o trabalho é solução, tá, pessoal? Mas assim, eu vejo que existe um crescimento de depressão, e a IA está indo muito para isso, muito para a questão humana, para ajudar o humano, e muito mais na psique. Como que vocês veem isso? Vocês acham que essa bolha corporativista, principalmente em marketing, que é muito pesado, até para vocês saberem, o marketing de podcast, ele é criado para assuntos, para conversas leves, técnicas leves, didáticas e divertida. Eu não quero essa questão de encheção de saco, porque o meeting de ontem foi bom, no final das contas a gente saiu com um deadline muito importante, né, para entregar para o nosso client. Só falta falar client agora, entendeu? Como que vocês veem isso? Não está um pouquinho estourando uma bolha de repente? A gente está vendo uma mudança de cenário econômico, uma mudança de cenário de trabalho, e a gente está no olho desse furacão como comunicadores? Cara, eu tenho uma coisa aqui. Eu acho. Desculpa,
Pode falar. Eu acho que a pandemia foi a falha da Matrix. Pensa bem, que assim, puta, tava todo mundo bonitinho, eu há 20 anos indo das 9 da manhã às 6 da tarde, me escondendo na hora de ir embora na sexta-feira, abaixando a minha mochila pra ninguém ver às 5h42, porque ia pegar mal. E assim, quando alguém olhou e viu os luzes do fim do túnel, agora vai se reacomodar, mas é isso, assim, alguns desbravadores vão falar, quer saber? Tchau. E outros vão querer mais ou menos, e aí as coisas. Abriu-se uma fissura. Óbvio que pro ambiente de comunicação, de verdade, eu adoraria morar no Ceará e fazer meus kitesurf maravilhosos, e fiz isso muito durante a pandemia e tive que voltar correndo para São Paulo, e aqui não tem vento, então assim, seria muito ótimo fazer isso. Mas a cultura tá no respirar o mesmo ar. Assim, não tem jeito, não tem jeito. Infelizmente, óbvio que em algumas disciplinas, em algumas áreas, tem as áreas técnicas, tem as mais especialistas, mas na interação humana, em juntar aquela coisa. Hoje eu fiz isso, eu tava com saudade de juntar. Então, sem fazer nada, junta aqui. A gente vai lançar uma campanha foda daqui 2 meses. E a gente tá esquecendo. Papel, riscando papel, ideia, beleza, tá bom, deixa eu jogar o papel fora. Não é no. Quem a gente vai chamar para o Teams? Não dá. É diferente. Eu acho que tudo bem. A gente vai começar a se equilibrar e falar assim: o execucional do Teams, daqui a pouco vai ter o Chris Teams. Já até deu um nome bonito. Que é tem o AI do Teams. Tem a StepRL fazendo, né? O que ele precisa resolver que ele está fazendo no Teams e que ele não está no outro lugar, e vocês têm os seus agentes. Vou mandar meu agente me representar hoje na reunião da homologação do site, por exemplo, e na interação ao vivo é para ter a inspiração. Então acho que tem essa coisa né, a gente está falando muito dos agentes e tudo mais, dependendo do tipo de decisão, que é um pouco da questão da StepRL, dependendo do tipo de coisa que eu quero saber, nível 1 aqui de decisão, eu já posso mandar o meu bot. Né? E isso acaba acontecendo nessa mistura. De repente a mistura é essa, né? Por mim, eu Nossa. passo 7 bots, um para cada dia da semana. Mas vai lá, Ju, fala. Não, ele abriu agora esse negócio do bot humano e para estar em reuniões em que realmente faz total sentido. Né? Porque às vezes Já tem o resumo, já tem o negócio do AI lá. Já tem, certo. exato. E às vezes a gente se sente só em reunião. Às vezes eu me sinto só fazendo reunião e a produção não Muito existe. cansativo, Assim. né? Eu preciso produzir. E aí você fica perdida. Mas eu concordo com a pandemia e eu acho também que vem uma outra coisa, que através da pandemia veio a ideia da vida saudável e a ideia de olhar para outros campos da vida, não só o trabalho. Então, por isso... Exato, você pode. Exato, não é só o carioca que pode, você também pode, porque aquela coisa de morar na praia, aquele desejo oculto. Meu sonho, eu falo todo dia, gente, vou morar na Bahia, tchau. Vou morar no sul da Bahia, aí esquece, toda vez que eu chego, eu falo, aí o pessoal fala, como? Não tem como, agora, no cenário que a gente tá, não dá. Mas meu sonho também, que fosse super mais leve, mas eu acho que isso tem mudou com a pandemia, e os mais jovens não têm essa preocupação. E eu tô falando dos mais jovens, assim... Eu tenho 32, eu tô falando de 26. A ideia, você já vê com uma outra cultura. Imagina que eu vou ficar até sexta-feira, até 9 da noite trabalhando, nunca na vida. Para contratar, se você não tiver home office... Depois do meio-dia, o pessoal nem responde mais. É uma coisa, na minha cabeça é um absurdo, mas é isso. Porque... E talvez a IA vem para isso, para ajudar a gente em terceirizar desafogar um pouquinho. Exato. E eu acho que é nisso mais que eu acredito do que substituir nossa... Eu acho que a gente tem umas discussões aqui. Acho que tem alguns polos que a gente tem que conectar, e são polos de discussão para o futuro da comunicação, inclusive. Vocês falaram aqui, às vezes a gente está em reunião, 10, 12 reuniões, é difícil você falar com alguém que não teve burnout. Conheço grandes nomes do mercado que tem burnout, tem gente que já teve 3, tem uma história engraçada, né? Trágico, né? Se não fosse trágico, seria cômico, que chegou um cliente na empresa com 3 pontos de safena. Aí ele falou, cara, mais eu morro, mas eu preciso trabalhar. Que horror. E assim, você ouve isso daí como se isso fosse normal, mas se a gente pega 10, 12 reuniões por dia, por vezes eu me encontrei em situações de 18 horas, eu vou começar a responder o e-mail.
18 horas eu vou começar uma planilha. E parece que eu tô começando a trabalhar às 18. Mas não, eu tô desde as 7h30 da manhã fazendo reunião. Aí você olha para isso e fala, cara, cadê isso não. E aí, né, vocês vão falar melhor que eu. Isso não mata a criatividade? Porque aí a gente vai falar algumas coisas. Vocês falaram uma coisa agora que beleza, a gente vai ser mais criativo e a gente consegue mandar nosso agente lá para nível 1. Mas aí eu vou usar, tá? Eu vou usar aqui, Cris, algumas campanhas que eu vi da UMAP, usar a sua, da Elis, você pode falar até de dentro, o que você puder falar. Da Adelaide Costa, acertei o nome dessa vez? Eu sou horrível com o nome. Alaide. Alaide. Alaide Costas. Alaide Costa, sou horrível com o nome, gente, desculpa, tá? E erro até o nome da minha sogra, então desculpa. Então, assim, no final das contas, é uma campanha que arrepia, que faz uma reparação histórica, inclusive. Quando você olha para isso, precisa de criatividade. Precisa chamar o pessoal e bater nessa questão. Com 12 reuniões, gente, desculpa, eu não acredito que a tua empresa ela é criativa. Com 12 reuniões, a não ser que você tenha ali um tempo, você tenha uma gestão disso. Outra coisa que vocês falaram, também o meeting todo online, tá lá no Ceará, igual o Chris falou, fazendo kitesurf, não vai te fazer a equipe passar a questão da cultura, o mesmo ar que vocês falaram. E eu sinto muito isso, porque quando existe um pertencimento, como vai mudar isso, sabe? É isso, como se tornar. Eu acho que vai dar um valor maior para o ser humano, para a criatividade, para a nossa economia criativa, né? Que é uma coisa que eu não sei, antes era muito subestimada. Vocês olham para isso também? Sim. Sim, porém, eu concordo com o que você fala, mas assim, eu acho que quando a gente está em reunião, a gente não consegue ter criatividade nem produzir, mas ao mesmo tempo, se a gente tá num contexto de reunião presencialmente, a gente tem muito mais ideias. Então, além da cultura, a gente troca coisas, às vezes eu solto, e nós, na hora de conteúdo e na hora de criatividade mesmo, a gente se solta qualquer frase que às vezes nem tem a ver com o contexto, já vira uma campanha. Então, Sim. eu acho isso muito mais fácil no presencial do que, por exemplo, no online. Como isso vai se conectar, não consigo nem identificar. É o híbrido, não é? Mas aí é o híbrido, você não consegue morar no Ceará e nem eu na Bahia, vai ficar difícil. Como que vai ser essa... Difícil. Entendeu? Como que traz isso Mas eu acho que tem... humaniza isso, né? Sim, mas sabe que tem, assim, não tem uma resposta correta, porque uma coisa é o individual, outra é o coletivo. Se você é tudo, é diferente. Aí quando você é um empreendedor individual desse tipo de situação, é um pouco diferente. Quando você faz parte de um ecossistema, eu acho que hoje a gente consegue deixar, e pensando nas nossas vidas, assim, tem hora para tudo, mas, por exemplo, o criativo não precisa estar lá sempre. Pelo contrário, tem dias que ele vai lá e tem dias que ele está onde ele quiser. Por quê? Porque ele não está despachando. Assim, eu tenho cliente. Então, se meu cliente é remoto, eu sou remoto. Se meu cliente quer ir na agência todo dia, eu vou na agência todo dia. Eu vou para a fábrica, lá para a Volkswagen todo dia. Enfim, aí depende muito a questão da prestação de serviço. É um pouco isso. Meu chefe falou: você pode ir para morar no Ceará. Se tiver aqui todo dia, toda segunda de manhã para reunião de diretoria, aí vai ser difícil comprar passagem. Mas é um pouco isso, assim, e de novo, tem muitas questões e tem muitas decisões. Eu acho que aqui tem uma coisa que é quando eu converso com os estudantes sobre atendimento, eu falo assim, vamos lá, quem gosta de gente? Quem não gosta muito, prefere ficar sozinho, fazer as coisas, não tem muita paciência, então, não é atendimento, não é atendimento, não é atendimento. E entra um pouco isso, assim, seu superpoder é falar com pessoas, use ele, não descubra ele e faça outra coisa, porque acho que um pouco dessa coisa da pandemia abriu um pouco essa cabeça, assim, puta, dá pra ser tanta coisa e tá tudo bem. E aí quando eu falo de gestão, o cara do atendimento fala, puta, gente, o que eu vou falar aqui serve pro dono aí eu falo da banca de jornal, da lan house, aí eu entrego minha idade, mas assim, do cara que tá vendendo pulseirinha na praia, se ele tiver essa mentalidade ele vai bem, até o dono do boteco, até o atendimento da agência. Acho que é a questão do princípio, né, da coisa, do colaborativo, do participativo, do responsável, do afim, aí entra de novo nessa questão humana, porque assim,
Eu sinto muitas vezes que é quase conselho de pai e mãe, só que eles escutam, né? Ao invés de escutar. E aí eu não sou professor do dia a dia, eu faço de vez em quando palestra, eu faço de vez em quando essas integrações, e eu imagino que o dia a dia seja mais, a troca é muito mais densa e intensa, né, Julia? Não, e Pro bem e pro mal, né? é uma coisa bem. E além da troca, a questão do aprendizado é a questão do. Entre a tecnologia, entre um monte de coisa que atrapalha a interação dentro da aula, dentro da sala de aula, que aí a gente vai. Então é isso aí. A minha pergunta é: você toma celular dos alunos, Júlia? Ou não? Precisei, mas eu precisei pedir para parar um pouquinho, porque estava atrapalhando. Mas Ou tomar é celular pé? não. Não, tomar celular não, porque a maioria das minhas aulas são sobre mídias sociais. Então, tem atividade que eles precisam construir, que eles precisam procurar. Como que eu vou tomar o celular? Mas eu peço para parar um pouco, às vezes. Trazendo aí a minha infância de quando tomavam meu celular. Meu Sony Ericsson, lembram disso? Pessoal, Maravilhoso. vamos aqui para a última parte. Queria. Vocês já perceberam que é a casa dos gatos, né? Uhum, já vi Mais dois. uma aqui, ó. Exatamente, são 4. Aqui são 3 mulheres, 3 gatas e 2 gatos, vai. Um de verdade e um que se acha. Aqui tem a Lua e a Sol. Eu brinco que são os cachorros mais bem tratados da América Latina, né? É isso aí. Há controvérsias, Tá porque o meu disputando. aqui. Né? Entraremos então numa discussão e o próximo papo é o quê? Crescimento do mercado pet. Exatamente. As tendências a taxa de natalidade versus o crescimento do mercado pet. Né? Cara, o mercado pet, eu tô ouvindo o corretor de seguros, amigo meu falando, cara, eu não ganho mais com convênio para pessoas, isso é o aleatório. Eu ganho eu convênio pet. Eu tenho Pet Love lá para os meus 4 gatos, porque o anterior que acabou morrendo, que teve uma doença repentina, eu gastei, sei lá, 5, 6 mil reais para. Agora vamos fazer. Eles propuseram para fazer quimioterapia. Eu falei, não, gente faz, gato não faz. Vai andar com balão de oxigênio. Não vai. Desculpa, gente, vocês estão exagerando um pouco na dose São bichinhos e a gente tem que desapegar um pouco e deixar a natureza falar mais alto, porque dá para gastar o que tiver e o que não tiver. E você acaba fazendo, é um membro da família, né? É um membro da família. Eu compadeço muito com vocês com gasto. Para quem não sabe, eu estou vivendo em Ourinhos há 7 meses. Saí do ABC Paulista, Santo André, e vim para Ourinhos. No final, é um impacto, tá, pessoal? Dá pra gente debater muitas coisas, incluindo o agro, a não conversa do interior com São Paulo, é uma loucura, assim, tipo, uma conversa muito diferente. Um mercado desassistido, que eu tô fazendo um estudo aqui até em cima disso. Eu acho até um estudo que eu vou soltar além desse, um estudo sobre indústria, a evolução e maturidade do marketing em indústrias, né, que é uma coisa que eu tenho dúvida hoje em dia. Mas enfim, tem aqui uma unidade pet, um hospital chamado HVO. Eu brinco com a minha namorada que é o lugar que mais recebe dinheiro. Na verdade, a maior empresa do lugar é a HVO, porque no final das contas a gente gastou mais de 10 mil reais com os pets aqui. Nossa, minha cachorra ficou. Cara, não tem limite, né? Gente, eu já tive um igualzinho. Tive um muito gasto, e aí agora eu tenho um outro que é 1000 vezes maior para começar, que agora eu tenho um Golden Retriever, então ele é gigante, então tudo é mais caro para ele. E eu falei, ou eu coloco, ou é isso, ou a gente gasta rios e rios de dinheiro. Mas eu falei, meu pai tem o Golden Retriever, e o dia que eu fiz o Pet Love, eu falei, pai, você tem? Não, não tenho. Então você vai fazer? Porque eu tive que comprar as carências ainda. Então dá pra fazer um episódio todo sobre isso, porque você vai comprando, antecipando e vai gastando. Ô, gente, vocês precisam me dar uns toques. E só um detalhe, falando de tecnologia, e todos os meus gatos têm o AirTag da Apple aqui na corrente do pescoço. Isso é incrível. Porque eu sei onde eles estão e eles apitam e tudo mais. Porque assim, cachorro é mais difícil, mas gato vacilou, ele passa pela fresta. Gato é mais. O meu é muito bobão. O meu não sai. Não vai acontecer nada, então é isso, né? Mas os gatos da minha sogra fogem. Todo mundo aqui é Felícia, né?
Então, assim, no final das contas, minha filha tem gato, minha sogra tem uma casa de gato, e no final das contas você vai vendo os gatos, toda hora foge. Olha só que louco, né? Você falou do AirTag da Apple para isso. E no final das contas, é um mercado. Depois vocês me dão uma dica, porque o próximo a gente quer pegar um Golden, tá? E aí vocês me Eu dou avisam. várias dicas. Eu dou várias dicas. Já, o primeiro é Não, Pet Love. é isso. E meu pai vai ser o primeiro a dizer que você tem que comprar de um pet shop direito, que não pode comprar barato, porque depois isso. faz manipula genético, porque o anterior dele morreu com um renal a 5 anos de idade. Eu tenho Beleza. indicação. Eu tenho indicação Então e é é isso, isso. né? Tem que ser de um lugar bacana. Um lugar bem Por- bacana, porque senão. Por favor, porque a Solzinha Malhasa aqui, Shih Tzu nossa, ela veio com Giardia, né? Do criador e tal, e nossa senhora, foi uma dor de cabeça, viu? Mas é menos mal do que vir com displasia de Com fábrica, que aí não tem o que Com corrigir, aí começa a ficar não é. rodinha no cachorro que não tem a menor condição. Nossa, Eles cara, trazem, não. e o Golden Retriever a taxa de displasia Mestre gigante. disso, Então, né? você tem que pedir raio-x, você pede mesmo, raio-x dos pais, para evitar, obviamente. Porque senão é ruim para todo mundo, né? Assim, é ruim pro cachorro, é ruim pro dono, porque sempre tem criança envolvida, A gente complicado, precisa, né, gente? a gente precisa marcar um outro episódio, falar disso, falar de muitas coisas, inclusive eu queria trazer aqui, você falou do VR, eu achei que deu muito enfoque do VR na CXSW, eu adoro o VR porque eu usei o VR, eu acho que é muito caro, é muito exclusivo, né, por isso que a entrada também foi difícil, mas toda tecnologia nova vem cara, né, e depois democratiza. Mas eu usava do PS5, né, do PS4, do PS. Sim. Joguei o Exorcista. Não façam isso, galera, de jogar com VR Exorcista. Se você Eu não quero, então, é isso, mas eu não quero. Eu fiquei pensando isso. Ah, mas daí você pode se sentir dentro da guerra, mas eu não quero me sentir na guerra. Obrigado. Então, Certas coisas que são muito. Eu jogava jogo de joguinho e de tiro, ia dormir, ficava no meio e falava, por que eu tô fazendo isso, cara? Não, é mais bombardeio. Eu prefiro jogar os Mario Bros com minhas filhas aqui, que é mais gostoso e mais. Né, o cogumelo só te dando. Então, mas aí a loucura tá onde a NBA mostrou você acompanhar o jogo. Não, e que é em cima da mesa. Meu Deus. Entendeu? E aí agora a NBA mostrou, eu como fã de basquete, trazer exemplo, sou fã de basquete. Aí chegou no final, agora a NBA tá lá, eu vi uma notícia dessas páginas de basquete, onde tava lá, agora o emprego, a foto, eu sou muito amigo do Bugarelli, né? Aí no final das contas, assim, Bugarelli vai perder emprego, Rômulo Mendonça também e Alana Ambrose. Por quê? A IA agora faz a narração de jogos e mostrou a NBA testando isso. Tem tanta coisa para a gente debater aqui sobre, mas também... E faz parte, e junta a questão do evento que você falou, porque é um mercado de... Eu brinco, a vida inteira, há muitos anos eu brinco sobre a Copa do Mundo no mundo inteiro. Então assim, você tem tickets diferentes. Então você tem o sentado no sofá com óculos, que você tem a simulação. Você tem nos estádios de futebol da sua cidade, onde uma tecnologia de LED vai mostrar o jogo acontecendo lá, mas os jogadores não estão lá, mas você paga para ter uma experiência ao vivo, porque se parecer que eles estão. E aí tem o ingresso fodão, que é o ao vivo. Você viu ao vivo ou você viu no modo 2, que é o modo estádio com device? Pode acontecer, né? E é fácil de acontecer, né? Então entra um pouco nessa questão. Você falou do basquete na mesa, eu fiquei pensando em assistir um jogo de tênis como se eu estivesse em cima do miniaturas jogando e eu vendo de cima de onde vai, se é dentro, se é fora. Meu Deus do céu, é uma outra... Você escolhe a câmera, até a câmera da NBA tá tipo, a visão do jogador, do armador, as opções que ele tinha, tá indo muito longe, entendeu? Isso muda muita coisa, não só comunicação, né? Mas... E eu não quero esquecer de deixar um exemplo, que eu sei que eu li as regras lá, que a gente já tá acabando, porque eu sou um cara bem caxias. Hoje é papo livre. Tá bom. Eu li as regras. Não, aquele vídeo que mostra o AI conversando com o AI. Não sei se vocês já viram isso. Esse vídeo eu preciso depois mandar para vocês. Manda pra gente. A gente tava falando dos assistentes. Os assistentes pessoais, vou só resumir, porque ele é bem, oh meu Deus, o que está acontecendo. Então, assim, é um computador que é um assistente pessoal de um hotel,
e uma pessoa ligando para reservar uma lua de mel. Aí o assistente pessoal liga, tá no Viva Voz, né? Ele fala assim, ó, tô ligando a respeito do Mister não sei o quê, ele gostaria de reservar um hotel para sua lua de mel. Aí o AI do hotel fala, oi, eu sou um assistente de AI, como vai você? Para que dia você gostaria de fazer? Aí a pessoa daqui responde, que coincidência, eu também sou um assistente de AI. Ah, ele gostaria pro dia tal, tal e tal. Aí ela fala, antes da gente continuar, vamos mudar para uma linguagem nossa que a gente consegue se falar melhor? E aí começa o Gimberling Mode, que eles começam... Assim, meu Deus do céu. Ou seja, e quando eu tô falando com a molecada, eu falo assim, e sabe que eles estavam conversando entre eles? Eles estavam dizendo assim, você sabia que eles dormem 8 horas por noite? É o próximo passo. Os caras dormem, eles têm necessidades fisiológicas. Eles comem. Saiu um filme agora, tá na Netflix, e até um filme sobre os robôs se juntando e fazendo guerra. E no final das contas, os humanos contra os robôs estavam morrendo, eles estão eles colocam a inteligência artificial a favor deles, os robôs, muito loucura. Mas a gente não tá longe. É a questão deles falarem, é a questão de assim, por que eles vão falar inglês? Inglês é o que você esperaria deles. É outra coisa. É a questão do extraterrestre. Por que o extraterrestre que vai vir pro mundo vai ter anteninha, olhinho e vai destruir todo mundo? Sei lá, cara. Você que tá imaginando isso. O Spielberg que botou isso na sua cabeça. Não necessariamente. Pode ser. Qualquer um de nós será aqui um reptiliano. Brincadeira, gente. Não sei. Não sei também. Tá. Mas assim, gente, o episódio é muito bacana. Assim, pauta livre, eu gostei muito. Quero fazer mais. E vocês estão hiper convidados para isso, tá? Cris vai compartilhar esse vídeo, vai compartilhar lá o TED Talks. Cris é um mentor correspondente lá do nosso Exato. Boa, é um bom lugar para colocar essas referências e dividir com todo mundo, porque são muitas histórias e experiências e que no final, assim, acaba ficando na nossa bolinha aqui. Eu acho que o objetivo, quando a gente falou de aula e no final das contas, por trás de aula é ensinar, passar conhecimento, é um pouco isso. Não adianta, antigamente era legal você guardar para você as referências, hoje em dia tá tudo tão aí que, assim, curadoria é o que importa. O olhar certo do jeito certo. A gente precisa do segundo ET Bilu, né? Então busque conhecimento 2.0, né? Você lembra do ET Bilu, Júlia? Não. Cara, eu tenho uma passagem importante para finalizar esse podcast. Eu tenho uma passagem muito boa. Eu tô adorando. O ET Bilu era uma entidade que aparecia lá no Alto Paraíso, se não me engano, alguma coisa assim. E que as pessoas iam lá ver o ET Bilu e a mensagem que ele mandava para as pessoas é busque conhecimento. Então foi busque conhecimento. E aí rolou uma história de que era verdade. E esses caras, que eu não sei que caras X, a história é mais ou menos assim que meu irmão me conta. Por quê? Porque ele foi convidado para ir ver o ET Bilu, para passar um fim de semana lá na cidade. Pegou um avião, uma van para ver o ET Bilu. E o storytelling era tão bem feito que o fim de semana que ele foi, o ET não apareceu. Eles fizeram uma vigília. Olha que isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Os caras viajaram, e era óbvio que era uma mentira, mas assim, um cabo de vassoura com uma luz de LED. Mas, pô, os caras convidaram os influenciadores para passar o fim de semana, eles ficaram no meio do mato, na vigília, e ele não apareceu. É uma puta história maravilhosa, né? Assim, em 2 fins de semana ele foi, nesse ele não foi. Para tornar verídico, é uma coisa maravilhosa. De casa, Ju, procure ET Bilu, busque conhecimento no YouTube. Não, entendeu? Mas assim, terminando aqui, agora vocês alugaram outro triplex aqui. É um horror, da década de 90, sei lá, começo de 2000, tinha poucos meses de comunicação pra gente revelar as verdades. Aí eu lembro do meu irmão voltando e falei, e aí? Ele não apareceu. Acabou a pilha da porra do LED, não é possível. Cara, passaram a noite no mato, cara. E aí, como é que se deslocaram? Apareceu, é maravilhoso. Não foi, pegou avião e van, ele não foi. Essa puta que pariu. O cara que escreveu isso falou, cara, vai ter uma semana que ele não vai, né? Óbvio que a gente vai ter que gastar, levar as pessoas pra credibilizar a história do ET. Quem falou que o ET vem aos sábados às 8 da noite? Ele não veio. Velho, sério.
Sério, sério. Eu não vou te dar spoiler, justo, você precisa ter experiência. Eu É vou ver, eu bom, vou é ter. Não, bom. Tá? E aí você vai lembrar do Chris falando que o Bruno foi lá, ele ficou uma noite E o inteira. ET não apareceu. Ele não conta essa história no YouTube dele, ele devia contar, gente. Ele Ah, precisava. meu. Ah, deve ter contado. É que, cara, Eu vou procurar. é muito. Vou procurar. Dá uma olhada, dá uma olhada. E aí você vai ver que também são personas diferentes, né? A persona YouTube, a persona Instagram, assim, a persona Instagram dele cria macacos e etc. Na casa da própria casa, é uma loucura. É isso, eu brinco que eu era o pessoa publicitário mais moderno da minha família até ele aparecer. Aí eu só virei um atendimento de agência. Só virei uma pessoa normal e Exato, sem é isso. Eu tenho sem isso, graça. tenho meus filhos aí, vou trabalhar todo dia, volto. Aí semana, fim de semana pro interior, tudo certo. Seu irmão, se eu não me engano, seu irmão fez uma entrevista com Afonso Solano, que é outro que eu acompanho muito Afonso Solano. Você já chegou a ver algumas coisas dele? E ele tem um canal, né, que é justamente sobre isso. Eu gosto porque é mundo nerd, né? Eu acabo acompanhando muito Matando Robôs Gigantes, com outro podcast e tal. E, cara, ele falando disso. É bem curioso falando dessas coisas. Mas acho que dá muito pra gente legal. fazer até um episódio aqui sobre creator versus empresas, né? Total. Diferentes. Total, Né? os dois lados que é isso aí, a economia criativa com suas. Quem é o cliente de quem? Para mim, essa que é a pergunta, porque é muito fácil criticar sem ser o cliente. O cliente dele é a audiência, ele tem razão, no final das contas, né? E como que a gente vai adaptar isso para o nosso cliente, né? A Ju tem uma experiência grande com isso também, né, Ju, para poder trazer. Trabalhei bastante com influenciador. Trabalho até hoje, então a gente vem com. Eu venho com toda essa parte, e aí às vezes eu fico, gente, eu sou tão normal perto deles. Minha vida é tão normal. Planilha de influenciadores, planilha de agências, que vocês querem discutir depois, tá? Que horror. Que horror. Eu amei as duas, gente. Pra mim foi o maior bafafá da história. Eu tava discutindo com o cara do Bonetti, vocês não sabem, mas o episódio aqui, ele acaba rodando também agora no VESA TV, que é a TV dos publicitários do ABC da Comunicação, né? Então eu estou muito junto com o ABC, com o Prêmio ABC, sou um dos apresentadores do ABC da Comunicação, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre essa situação de influencers, enfim, falando de muita coisa. Enfim, mais um tema, muitas caixinhas. Mais um tema. Isso aí. Longas conversas. As filhas do Cris devem estar na polêmica das adolescentes agora do TikTok. Da semana. Aí, das da Antonelas, sei lá o quê, é isso aí. Eu fico pedindo 15 minutos da filha do namorado do Luciano Huck, que expôs isso. Exatamente. Um horror. Depois você vai entender, você vai lá no Léo Dias e ele vai te explicar, porque tá muito. Esse é o babado que ela tava perdendo ontem, que ela falou que tá perdendo um babado. Era esse, porque tava rolando ao vivo no TikTok. Anos 90 era vai no Jornal Nacional. Ano 2025, vai no Léo Dias que ele te explica. Vai no Léo Dias que ele te explica. Exatamente isso. Molda muito rápido. Mas, gente, obrigado, viu, de verdade. Obrigado a você pelo convite. Não, você tá sempre convidado, você e a Ju. Você e a Ju estão sempre convidados. A Ju tem um episódio só dela amanhã, que a gente vai gravar aí, né, Ju? Que legal. E aí eu chamei ela para ela já pegar, já dar essa quebrada de gelo, a gente faz essa pauta livre, esse papo. Tem muita coisa, cara, abriu tantas janelas aqui na minha... É isso aí. No meu tablet aqui do lado, que eu tô anotando. Abriu várias pautas, Bruno. Tem muita coisa. É verdade. Tem muitas pautas, mas a gente vai pegar e vai conversar mais sobre isso. Só tenho a agradecer vocês. O tempo de vocês é muito valioso, tá? Eu valorizo muito o tempo de vocês. Tenho um carinho muito grande por quem passa pelo podcast. Tenho certeza que esse carinho meu é muito genuíno, tá? Por vocês. Obrigado. E muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês aqui. E a audiência, imagino que agradece também. E vão se divertir bastante com a história do ET Bilu, inclusive. É isso aí, muito bom. Obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Então é isso, pessoal. Valeu. Mais um papo aqui muito bacana. Ju faz parte ali da mentoria nível 2. O Cris é um mentor correspondente ali também. Ele vai colocar lá o vídeo do ET Bilu, mas também vai colocar algumas pesquisas ali. Vai colocar essas conversas sobre IA. A Ju também tá ali, tá no grupo.
E é muito bacana. Então, assim, estejam no nosso grupo de mentorias, essas mentes brilhantes que a gente traz aqui estão lá, tá? E eu sempre aqui no Marketing The Podcast, tá? Agora a equipe está crescendo do Marketing The Podcast, o Bruno tá hiper atarefado com o seu dia a dia de agência, que te consome muito também, porque não trabalha em agência, não sabe, mas é um dia bem pesado, tá? Mas é um prazer ter vocês aqui. Já passa de 3 mil plays mensais. Isso é um prazer absoluto para mim, tá? Isso a gente está em várias plataformas, Deezer, Spotify, YouTube. Agora vou dar uma atenção até maior. Estamos aí com uma equipe por trás trabalhando, uma equipe de mais 5 pessoas trabalhando, uma coisa que quando eu criei lá em 2021 para jogar algumas ideias minhas era algo impensável, tá? Mas com certeza as mídias sociais agora vão ter uma nova cara, vão ter aí um trabalho aí bem, bem diferente. Tem novidades que eu vou trazer aqui para vocês, episódios estrondosos que eu não posso anunciar agora, estou ansioso para falar, mas não posso. Mas, poxa, conversar aqui com a Ju, conversar com o Cris, nessa pauta livre que vai se tornar um programa dentro do Marketing The Podcast, eu acho que é maravilhoso, tenho certeza que a audiência está muito feliz com esse papo. Lembrando que precisamos de patrocínio, tá? É um projeto independente, então um projeto independente tá aqui, pode ter sua marca aqui, sei lá onde, pode ter sua marca na camiseta, tô usando reserva, mas reserva é nós também, Pet Love, se quiser, aí é a gente também, tá? Mas é isso aí, e um grande abraço, vejo vocês em breve. Marketing The Podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com.